Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus é real neste lugar. Semana passada tivemos uma semana espetacular, desde quarta-feira, para alguns antes, na nossa conferência da JNI da América Latina. Cerca de 9, 10 nações reunidas neste lugar. Alguns puderam estar presentes todos esses dias, outros não estavam presentes, vieram somente no sábado, que foi muito bom também. Foi um sábado abençoado, maravilhoso, onde Deus nos visitou, Deus tocou pessoas, Deus trouxe um senso de unidade, não somente porque outras igrejas nazarenas se uniram neste lugar, mas porque outras nações estavam neste lugar. Sabe, foi um tempo maravilhoso de Deus. E eu percebo, sabe, eu consigo sentir, consigo visualizar, consigo entender da parte de Deus que nós sim. O Senhor me disse algo certa vez, que Ele acendeu o pavio da dinamite. E eu não tenho absoluta certeza, talvez você não tenha noção que vem na JNI o que Deus já está fazendo nesse lugar. Porque houve muitas conversões, pessoas batizadas com o Espírito Santo, pessoas que Deus levantou no nosso meio, sabe, pessoas que estão apaixonadas por Jesus. Alguns estão vindo 5 da manhã aqui buscar o Senhor, outros estão buscando acordando, tendo sonhos, tendo visões. Eu acredito, gente, eu acredito, eu sou tradicional. Nós somos tradicionais porque acreditamos na Bíblia. Ela é tradicional, ela é antiga. Somos pentecostais porque acreditamos na ação do Espírito. Então o Espírito Santo continua habitando. O mesmo Espírito que habitava em Atos dos Apóstolos é o mesmo que habita hoje. Eu não posso chegar diante de Deus simplesmente como mais uma vez que vou chegar diante dele. Não, eu chego diante dele dizendo: Deus, eu me rendo. Deus, tem mais do Senhor. Eu quero ver o sobrenatural. Isso tem que acender o seu coração. E o Senhor tem dito, nós estamos planejamos ano passado, planejamos esse ano, que é o ano andando na vertical. Nós recebemos de Deus para que o ano que vem nós venhamos dar ao próximo. Não tem como você dar se você não recebe de Deus. Então, antes de nós lermos as Sagradas Escrituras, eu quero orar. Eu quero orar assim como a André orou aqui, nessa unção, nessa direcionamento do Espírito Santo, para que o Espírito de Deus fale ao seu coração, para que o fogo no seu coração se acenda, para que na sua mente volte a pensar nele, para que você não entenda que você vem mais um sábado aqui simplesmente para mais um culto ou mais uma reunião. Eu venho na presença de Deus, eu venho na casa de oração, eu venho me entregar ao Senhor. Quando eu me ajoelho diante do nada, do vento ou de alguma coisa que me disseram que existe, eu me ajoelho diante de um Deus verdadeiro que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e habita no nosso meio. Eu creio no Deus vivo, o Deus que pode ressuscitar mortos, que pode curar enfermo, que pode batizar pessoas, um Deus que pode fazer prodígios, milagres, maravilhas novamente, desde que haja um povo que responda com fé a sua palavra. E se você é o povo que está aqui hoje, eu quero te chamar a esse tempo de oração, uma oração constante, uma oração de busca. Deus, eu quero voltar a viver o sobrenatural. E se você ainda não viveu, que você peça a Deus: eu quero viver o sobrenatural. Vamos orar. Senhor, nessa noite, antes de lermos a sua palavra, nessa atmosfera de adoração, onde o Senhor se faz presente, nós queremos, Senhor, da parte do Senhor, ser visitados por Ti. Alguns, Senhor, ainda precisam de um toque da parte do Senhor. Outros precisam ser visitados por Ti. Outros, ó Pai, precisam que o Senhor habite verdadeiramente no coração deles. Senhor, que nós voltemos a viver o sobrenatural, que nós não venhamos contar a história somente do passado, que houve avivamento no passado, um avivamento na década, nos anos, Senhor, ó Pai, de 1960, ou um avivamento, Senhor, na Rua Azusa, ou na Inglaterra, ou na Alemanha, ou na Elias Fisch. Deus, eu sei que o Senhor fez lá, mas o Senhor também pode fazer aqui. Nós sabemos que o Deus que fez no passado, que fez em Atos capítulo 16, 17, 18, que fez na antiguidade, porque desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu a respeito de um Deus como o Senhor, que trabalha em favor daqueles que te esperam, quem te confia. Deus, em nome de Jesus,
Acende o coração desses jovens, acende o coração da juventude, que voltemos a crer no Senhor e viver um tempo sobrenatural, um tempo de palavra de conhecimento, um tempo de sonhos, de visões, um tempo que o Senhor falará profeticamente em nosso meio, um tempo de vida, um tempo de ressurreição, um tempo de avivamento. Espírito Santo de Deus, toma esse lugar, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, Senhor. Amém, Senhor, e amém. Aleluia, aleluia. Abram suas Bíblias. Aleluia. 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17. Estou ficando velho, estou ficando despreparado, cansei já. Que sem gar, veio de vestido longo, sem bleana. Ei, Ponce, veio no fogo já, hein? Hã? Deus é bom demais. Se puder, só acender um pouquinho aí para o pessoal enxergar. Depois você pode abaixar de novo a luz. Isso, melhorou? Isso, fique de pé por um instante. Todos para a gente ler a palavra. Eu não sei o motivo de atraso de alguns, mas se o céu tivesse hora para entrar no céu, você chegaria atrasado, você não entraria. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: o que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dá-me o seu filho, respondeu Elias. E ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem eu estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdadeira. Senhor, aqui está a sua palavra. Que assim como a palavra que saia da boca de Elias era verdadeira porque ela foi confirmada, que a palavra que sai dos meus lábios seja confirmada porque ela vem do Senhor. Fala aos corações desses jovens. Senhor, faz o que o Senhor tem para fazer aqui nesta noite. Libera os dons. Batiza com o teu Espírito. Edifica. Reanima aquele que está desanimado. Traz a memória de alguns que não conseguem mais lembrar das coisas boas, aquilo que traz esperança. Ativa novamente aquilo que foi desativado, porque a tua palavra é suficiente para isso. Nós queremos viver na sombra do Senhor todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Pessoal que está lá no fundo, o Senhor não pediu muito, está lá atrás. Vem um pouquinho mais para frente aqui. Eu sei que vocês querem sentar no fundão ali, ó. Mas vem aqui para frente, ficar pertinho do irmão, ter vocês de comunhão. Ali, tio Lu, para chegar, a Érica, vem cá. Gosto de vocês pertinho. Quanto mais perto, mais perto. Quanto mais longe, mais longe. Lógico, né? Mas é uma frase que eu ouvi, eu gostaria de passar. Você não precisa meditar muito para saber o que é.
Eu me sinto muito desafiado a pregar a respeito daquilo que eu vou ministrar hoje. Se algo que eu disse para o Senhor é que eu não vou deixar de fazer o que Ele me pede, simplesmente porque alguma coisa humana me bloqueia. Porque se eu sou instrumento dEle, e se Ele não é somente o meu Salvador, mas é meu Senhor, eu estou submetido à sua vontade. Então que assim você pense nisso também. Primeiro livro de Reis é muito interessante. Nós lemos um texto, mas antes desse texto, você vai ver no capítulo 17, versículo 1, você pode manter aberto. Também se você pegar o seu, alguém falou seu iPad, seu iPhone, vamos colocar lá no Facebook para mim, são frases que eu digo, frases que o pastor cita. Na graça, abre seu iPad, seu iPhone, qualquer tablet, assim por diante, todo mundo observando. Colocaram até falando assim, Wildo, vem aqui, Wildo, Paulo Zulu, depois da gripe, chega aqui. Os caras estão tudo atentos àquilo que tem falado, né, Clebão? Deus é bom demais. Ora, em primeiro livro de Reis, capítulo 17, fala a história de Elias. Elias, você conhece ele muito bem, é um cara que desafia o povo, é um cara corajoso que submete à vontade de Deus. No capítulo 17, versículo 1 em diante, diz que o Senhor pede para ele ir até Acabe. E ele corajosamente vai até Acabe, entrega uma palavra para o rei Acabe, que estava andando de uma forma errada diante do Senhor. E ele diz que não choveria mais e nem cairia orvalho nos anos seguintes, mediante a sua palavra. Ele é um representante do Senhor. Depois disso, capítulo 2, versículo 2, diz que Elias sai e vai para o leste, esconde perto do rio Querite, que é uma ordenança do Senhor. Ele falou, sai daí, vai para lá. Vai lá no rio que eu vou te alimentar pelos corvos que eu mandarei a você. Os corvos traziam comida de manhã, 2 refeições, de manhã e à tarde para ele. E ele bebia das águas do riacho. Então ele vai para esse primeiro tempo de treinamento. Primeiro ele é desafiado. Ele toma um passo de coragem. Ele vai até o rei e ele dá uma palavra para o rei. Que ousadia alguém chegar na autoridade maior e chegar e dizer, olha só, não vai chover, não vai cair chuva nem orvalho desde hoje em diante, a não ser mediante a minha palavra. Eu estou dizendo a você, rei, que eu sou um profeta de Deus aqui, e não vai acontecer porque o Deus que eu sirvo me trouxe aqui. Depois o Senhor diz para ele, agora se retira, vai lá Querite, fica escondido ali, perto do rio Querite, né? E leste do Jordão, e você será alimentado pelos meus corvos. Porque eu tenho controle de tudo. Eu tenho controle sobre os animais, eu tenho controle sobre a natureza, eu tenho controle sobre todas as coisas. Então eu vou ordenar os meus pássaros, meus corvos, que levem comida para você 2 vezes ao dia, e você se alimentará da minha água, da minha água que passa pelo riacho. E ele obedece. Deus leva ele para um tempo de treinamento. Aqui, nesse tempo a sós contigo, Elias, eu quero te revelar algumas coisas. Eu quero te preparar para entender que eu sou o Deus que faz o impossível. Essa mesma palavra que eu pedi para você declarar a Acabe, eu quero que você saiba que esse mesmo Deus que te disse isso, sou o mesmo Deus que confirmarei isso. E você vai entender que eu não sou um Deus que faz o impossível hoje. Eu não sou o Deus que fez o impossível no passado. Eu sou um Deus que continuo fazendo os impossíveis todos os dias das suas vidas, porque eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje e serei para todos sempre. E ele vem. Então Elias vai até lá. E Elias vai. Depois a Bíblia fala que acabou a água ali. E ele secou-se a água. E o Senhor pede para ele agora, vai imediatamente para a cidade, versículo 9, a cidade de Sarepta de Sidom, e fique por lá. E ali ele vai. E ele encontra uma mulher, uma história muito fantástica. Ele chega ali, e ele encontra uma mulher que está colhendo gravetos. E ele chama a mulher e pergunta, pode me trazer um pouco de água numa jarra para beber? Enquanto ela vai buscar, na sua Bíblia fala chamou, a sua tradução talvez seja chamou, mas na minha está uma coisa mais gostosa, diz assim, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Porque o Senhor tinha dito para ele, no versículo 9, que ele tinha ordenado uma palavra para uma viúva ali. Então ele confiava na palavra do Senhor. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor teu Deus,
Ou na sua tradução, tão certo como vive o Senhor teu Deus, que não tem nem um pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa, para fazer uma refeição para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e morrer. Elias, porém, disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor: o mesmo Deus que me usou para falar com Acabe, o mesmo Deus que me usou até o riacho de Querite, o mesmo Deus que pediu para eu chegar aqui em Sarepta, queria encontrar você. Ele diz uma outra palavra para a sua vida. O mesmo Deus que me sustentou com os corvos quando eu estava naquele momento de solitude, o mesmo Deus que fez eu brotar, tomar água do riacho que vem da parte dele, o mesmo Deus que falou para mim imediatamente sair daquele lugar, para eu imediatamente sair daquele lugar e eu chegar até você, e o mesmo Deus disse que colocaria no seu coração o que você está fazendo hoje. Esse mesmo Deus diz a você, Ele está dizendo para você tranquilamente: farinha na sua vasilha não se acabará, e o azeite na sua botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Eu não sei quando choverá sobre a terra, mas Ele disse que mediante a palavra que eu liberei naquele dia, somente depois da palavra que eu liberaria, que choveria. Eu não sei quando, eu não sei que hora, eu sei que Ele está me treinando para isso. Eu não estou vendo a palavra se cumprindo, mas eu tenho fé suficiente para que um Deus que me chamou, para andar à sombra dele, que fará milagres por meu intermédio e cumprirá a sua promessa no meio do seu povo. Aí ele vem, ela foi, fez conforme Elias disse, e a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher, sua família, e não faltava farinha na vasilha, não faltava azeite na botija, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Chegamos no nosso texto que nós lemos hoje. Na sombra, cadê a arte do telão? Não foi? Ela me mandou, tinha uma arte muito show, estava lá no Face, e ela mandou uma outra arte para colocar eu não sei se chegou até o Claudemir. Se não chegou, erro nosso, mas se chegou, por favor, coloque aí, Claudemir, por favor, pessoal da mídia. A sombra de Deus. Eu fico pensando o que é sombra. Fiquei meditando o que é sombra. Sombra é um lugar de descanso. Sombra é um lugar de esconderijo. Sombra é um lugar onde eu vivo, perto de pessoas que caminham perto de mim. A minha sombra está aqui. Vem cá, Ponce, rapidinho. A sombra do Ponce está aqui, vem cá, Ponce. Eu sei que você é um pouco, dá para fazer, eu sou ovelha, você é o leão, entendeu? Está aqui e tal. A sombra do aqui, ele está caminhando. Vai caminhar para lá. Eu estou à sombra dele. A sombra do Bruno Ponce. Vira para qualquer lado, vaso. Onde você está aí? A sombra do Bruno. Que isso, garoto? Coisa linda. A sombra do Ponce. Eu estou perto. Obrigado, viu? Você não é. Eu sigo a sua sombra. Você caminha perto. A sombra diz a respeito de que se caminha perto da pessoa. Quando a luz bate, a sombra reflete. Olha que coisa linda. Quando Pedro andava, a pessoa chegava dele, porque a sombra de Pedro curava. Que coisa linda. Porque curava a sombra de Pedro, porque os discípulos passavam e coisas faziam, milagres aconteciam, porque eles andaram à sombra de Jesus. Quando Jesus caminhava, eles caminhavam junto. Onde Jesus ia, eles iam junto. Ele não queria sair debaixo daquela sombra. Senhor, eu quero ficar perto dos seus pés, eu quero buscar a tua presença, porque é na sua sombra, é diante de ti que eu encontro aqui coragem, é diante de ti que eu aprendo, é diante de ti, ó Pai, que eu sei que mesmo que eu não consiga entender o que está acontecendo, eu sei que o Senhor está comigo. Os discípulos viveram isso, viveram a sombra de Deus. A maior referência do Senhor, dos discípulos, era o Senhor. Tanto é que eles viveram tão perto da sombra do seu mestre, que eles não queriam se desligar dele por nenhum momento. Sombra. Elias andava à sombra de Deus, perto de Deus, conectado com Deus. Sabe, eu penso que houve momentos em que Deus fez as coisas sozinho. Como quando Ele criou o mundo, não tinha ninguém para Ele usar naquela hora, Ele criou o mundo, não precisou de ninguém. Quando Ele ressuscitou Jesus entre os mortos, Ele não precisou de ninguém.
Mas a maioria das vezes que o Senhor fez algo nessa terra, foi por intermédio de alguém que se dispôs, que ouviu o seu chamado, que o atendeu e que o obedeceu. E o Senhor fez grandes coisas, e os seus nomes estão registrados nesse livro, o livro do Senhor, que é a palavra. Essa semana um dos missionários de Atletas de Cristo esteve com a gente e disse: como é que você quer ser lembrado? Eu falei: rapaz, e agora? O que você quer que as pessoas pensem quando passar perto da sua lápide, o negócio lá do sua lápide? Nem sei quem foi, não sei quem é. Um homem que tinha habilidades, virtudes, talentos, sonhos, características, personalidade, porém não obedeceu o Senhor. Foi mais um no meio de uma grande multidão. Um povo que se reunia na José Paulino, 1829, que se dizia cristão, e agora fica a dica para quem eu vou dar, mas que gostava de ir em shows de Tiaguinho, de fulano de tal. Eu lamento a dizer a você que está me assistindo pela internet, e você que está aqui hoje, que pensa em ir em algum lugar, porque eu sei que alguns gostam de dar uma fugida, escolhem outros lugares. Na sombra de homens que não têm Espírito de Deus, você encontrará vazio, desprezo, engano, maldade, impureza. Eu digo porque eu estava lá, eu estive lá, e eu sei como é que é ruim estar no abismo e ser chamado para outro abismo. Se não fosse as garras da graça de Deus me alcançar, eu não estaria aqui falando com vocês hoje. Ou você é radical quando você se converte, ou você vai ser um crente meia boca, que anda debaixo da sombra dos outros, da fé da sua mãe, da fé da sua avó, da fé do seu irmão, da fé do seu pastor, e nunca andará na sombra do onipotente. Nunca andará na sombra do onipotente, porque eu sei que talvez Elias entendesse, como o salmista entendeu: aquele que está no aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do onipotente descansará, e poderá dizer: eu posso confiar em ti, meu refúgio, meu escudo, minha fortaleza, porque eu ando na sua sombra. Deus chama jovens apaixonados, jovens que amam essa palavra. Porque eu me desgasto, eu gosto de desgastar. A pessoa fala: eu quero me desgastar mesmo, meus cabelos brancos aumentam, mas eu quero ver jovens apaixonados. Quando eu recebo algumas ligações de pessoas que querem saber da Bíblia: o Saulo está aqui? O Saulo não está aqui, o Saulo vem aqui sempre. O Saulo vem aqui, ele reúne comigo, ele marca comigo, ele traz um negócio impresso, 24 perguntas, 35 perguntas, 16 perguntas. Pastor, eu estou lendo a palavra, eu estou com essas dúvidas, eu imprimi para o Senhor me ajudar. Falei: glória a Deus, que mais jovens tenham vontade de Jesus, que leiam a palavra, tenham dúvidas, venham buscar em Deus, que queiram viver na sombra do Senhor. Sabe por quê? Quando chega na faculdade dele, uma menina bonita tenta ele todo dia, mas como ele está na sombra de Deus, ele sabe para onde ir, ele sabe para onde ser guiado, porque ele teme o Senhor, e ele está escondido debaixo da sombra do Altíssimo. Elias estava assim, Elias estava dessa mesma forma. E o mais interessante, Elias obedece a Deus em tudo. O Senhor pede para ele falar com Acabe, ele vai. O Senhor fala para ele esconder lá perto do riacho de Querite, ele vai. Depois que seca-se a água, pede para ele ir até Sarepta, ele vai. E ali o Senhor usa a vida dele. Agora ele chega diante de uma situação. O menino morre. E a mulher, porque o menino morre, ela joga a culpa nele. Se você pegar o texto, joga a culpa no próprio Elias. Ela vai dizer a Elias assim, verso 38. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste para me lembrar do meu pecado e matar o meu filho? Peraí, eu estou obedecendo a Deus, estou fazendo a vontade de Deus, eu estou andando à sombra
do Senhor. Eu estou no esconderijo do Altíssimo, andando à sombra do Onipotente. Eu sempre digo que Ele é meu refúgio, meu escudo, e nele eu confio. Eu só estou obedecendo o que o Senhor pediu para eu fazer. Agora eu estou sendo culpado de algo que eu não tenho culpa. Ele poderia muito bem dizer: Senhor, que injustiça é essa? Mas não, ele entende uma dor de uma mãe que acabou de perder o seu filho, porque é da natureza humana jogar a culpa em alguém, é da natureza humana a gente sempre culpar alguém. Você pode ver que isso aconteceu no Éden, acontece até hoje, até que a gente aprenda com essas experiências que nós temos boas, ou com o erro dos outros, ou com os próprios erros. E ele vem de uma forma sábia, porque ele foi treinado em Querite, foi treinado em Sarepta, e agora ele sabe lidar com situações impossíveis. Por mais que ele clame ao Senhor, diante da mulher ele fica em silêncio. Ele diz a ela assim: dá-me o teu filho. Uma mãe desesperada, desespero significa sem esperança. Desesperada, sem esperança, sem saber o que fazer. Você já perdeu alguém ou uma situação que você não sabia o que fazer. Você ficou desesperado, você queria jogar a culpa em alguém, você queria achar um culpado, você não conseguia ver culpa em você, ou você mesmo se culpou, e você ficou desesperado, saber o que fazer. São situações como essa que nós nos arrependemos depois no futuro. Quem nunca se arrependeu de alguma coisa que falou ou fez? Eu estou aqui com as duas mãos levantadas ou com as duas pernas levantadas. Os meus líderes sabem disso. E ele chega, pega o menino e leva para o quarto. A coisa mais linda é que esse cara tem um quarto onde ele aprendeu a ter tempo a sós com o Senhor. Ele aprendeu a ter tempo a sós com Deus no riacho de Querite. Ele aprendeu a confiar em Deus quando ele se deparou na situação em Sarepta. Ele aprendeu a confiar em Deus em situações impossíveis, quando Deus pediu para ele falar com Acabe. Depois, mais adiante, no capítulo 18, ele está tão acostumado com o impossível, do Deus que age em favor daqueles que nele esperam, que age em favor daqueles que nele confiam, que ele sabe que aqueles 450 homens que estarão adorando Baal vão se envergonhar, porque quem vai trazer fogo do céu é o Deus que ele serve, que ele serviu em Querite, que ele serviu em Sarepta, que ele fez o possível quando ele ressuscitou o menino, e é o mesmo Deus que vai cuidar dele o tempo todo. Mas sabe o mais interessante desse texto? Eu não sei se você já ouviu a respeito disso. É que nessa época, se você for lá em Hebreus, capítulo 11, deixa eu ir junto com você. Hebreus capítulo 11, está na minha cabeça. O versículo 35 diz que na galeria da fé, de homens que fizeram, que Deus fez algo pelos homens através da fé, que mulheres tiveram seus mortos ressuscitados pela fé. Até esse dia, Deus não havia ressuscitado ninguém na terra. Ninguém havia ressuscitado na terra. Elias não podia dizer: Senhor, como o Senhor fez lá no passado, como o Senhor fez com Moisés, como o Senhor fez com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Noé, faz de novo. Não. Ninguém havia sido ressuscitado. Ninguém nunca tinha havido um milagre daquele jeito. Que ousadia de um homem que está diante de Deus, de saber que se ele clamar, Deus pode trazer novidades de vida. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós, jovens? Não viva baseado no seu passado. Deus tem coisas novas para fazer por nosso intermédio. Os Elias estão aqui. O Espírito que habitava em Elias está aqui. O Deus vivo que Elias servia está aqui. O Deus que ainda ressuscita mortos e faz nova todas as coisas. A coisa mais linda é a confiança que ele tinha. Algo que eu escrevi aqui foi: não confie no passado, mas num Deus que é vivo, ativo, criativo, imutável, capaz de satisfazer hoje as nossas necessidades.
Não confie no passado, mas num Deus que é vivo, ativo, criativo e imutável, capaz de satisfazer hoje as nossas necessidades. Senhor, mesmo que o Senhor não fez no passado, eu sei que o Senhor pode fazer agora. Senhor, eu não quero viver o avivamento. Eu orei isso, o avivamento da Inglaterra. Eu não quero viver ele, não. Era para os ingleses lá. Eu não quero ver o avivamento da Alemanha. Era para a Alemanha. Eu não quero ver o avivamento das Ilhas Fiji. Eu estive lá, eu contei para vocês, nas Ilhas Fiji em 2012. Está lindo lá, 60%, 70% do país, tudo protestante. Eu não quero viver o avivamento de lá. Eu quero sim, por meio do Deus qual eu sirvo, que eles também servem, que o avivamento venha no nosso meio e vá a toda a cidade de Campinas e o Brasil todo. Esse é o avivamento que eu quero. Esse é o avivamento que eu desejo. Eu tenho certeza que o Senhor quer. Obrigado. O Senhor vem. E o mais lindo é, continuemos o texto, ele sobe para o quarto de oração, aquele quarto dele. Já que existe um quarto de guerra aqui? Todo mundo tinha que ter um quarto de guerra. Quem tem quarto de guerra aqui? Sai do filme, você vai na sua casa, tira todas as coisas do seu closet, tira do seu negócio. Aqui é meu quarto de guerra. Se você não tem, você pega a casinha do cachorro, vai lá dentro, põe lá no negócio e faz ali com ele. Vamos orar comigo, Rex, tudo junto aqui. Ali. E você vai junto com ele. Não, você arruma um lugar para orar. Você arruma um lugar para orar. Até com o cachorro do lado ali e tal. Se tiver um pastor alemão, põe a mão na cabeça dele, abençoado pelo pastor. Aí você fica tranquilo. Você põe aqui, tranquilo. Então você fica ali. Você quer orar, você sai com uma vontade de orar. Porém, passam-se dias, passam-se meses, e você vai se esfriando. A última vez que eu preguei aqui, há 2 finais de semana passada, foi a conferência, na outra, que eu falei que a sua fogueira apaga porque você não põe gravetos nela. Então você vai na oração, ele tinha um quarto, onde era separado para ele. Mas antes daquele quarto que era separado para ele, ele tinha um hábito de buscar a Deus. Ele tinha um hábito de se esconder em Deus. Por isso que ele confiava naquele Deus que o visitava no secreto, que falava com ele no secreto. Quando ele saía daquele quarto para as circunstâncias e situações da sua vida, ele sabia, eu conheço um Deus no secreto, que ele quer se tornar público por meu intermédio, para o mundo que não o conhece. Por isso, quando ele fala através de mim, ele cumpre a sua palavra. Ele vai para aquele quarto, ele tem um quarto secreto. Sabe? Vou perguntar para você. Não responde para mim não, e nem para ninguém do seu lado, sabe? Só o Senhor que ele sabe. Como é que nós dizemos que conhecemos um Deus vivo, que ressuscitou entre os mortos, que habita em nós, e o seu tempo de oração essa palavra significa sem graça, tá? Desgraçado, sem graça. Você chega diante de Deus como você chega diante de uma imagem. Você chega diante de Deus como um budista chega. Você chega diante de Deus como qualquer pessoa chega. Se você chega diante dele com o seu coração rasgado diante dele. Sabe, quanto tempo nessa palavra você gasta, sabe? Eu insisto na palavra, porque não tem como você não receber de Deus por outro meio. Não tem jeito, sabe? Eu não sei como uma pessoa não gosta, assim, eu sigo dizendo minha filha, não é porque é minha filha não, é pela graça de Deus, todo mundo sabe. Minha filha tem 8 anos, gente. Em setembro ela terminou a Bíblia toda. Ela ganhou em novembro a Bíblia dela. Toda, sem eu pedir. Minha esposa não faz força, sem eu pedir. Sabe por quê? Ela não sabe mentir. Eu vou falar com ela, se ela fez uma coisa, foi você, ela começa a chorar. Porque não sai mentira da boca dela. Eu me lembro de uma situação de uma jovem que estava ali, chamada Simone, com o testemunho dela. Um dia eu cheguei no culto de domingo, ela chorando aos prantos. E eu falei, ela falou, o que foi Simone? Eu sou muito amigo dela, sou padrinho em casamento dela, o marido dela é muito amigo meu. E eu falei, o que foi Simone? Ela disse assim, eu pequei. Eu falei, pronto, essa menina caiu, não era casada, caiu. Foi alguma misericórdia que essa menina fez, abracei ela, o que foi? Eu menti pro meu patrão. Aí eu falei, eu não podia me alegrar com a mentira, mas eu podia ficar alegre. Eu falei, eu preciso mais cristão assim, que choram porque da sua
boca não saiu palavra de verdade. Porque se não saiu palavra de verdade, significa que o Espírito da verdade não habita completamente no seu coração. Porque se o Espírito da verdade habita em mim, as minhas palavras são verdade. O que Elias declarava de verdade se cumpria, porque o Deus da verdade era com ele. E olha que coisa linda. Ele vai, pega o menino, umas coisas doidas na Bíblia, né? Fala de número e tal. Deita 3 vezes sobre o menino. A Bíblia fala que é assim, ó. Desculpa, tá, gente? Tá me vendo? Assim, deita assim no menino, rosto com rosto, perna com perna, mão com mão, uma vez. Imagina que ele levantou, a Bíblia não conta, conjecturando. O menino tá morto ainda, ele vai lá e deita de novo. Deita aqui de novo no menino. Aí, nada. Aí, Senhor, e clamando o Senhor. Falei, Senhor, alguma hora eu vou continuar assistindo, porque o Senhor está me direcionando dessa forma. Imagina como Deus direciona algumas coisas. Deus já pediu coisa louca para você fazer? Ou para mim, velho, só a graça. Aí tô ali, aí ele deitou aqui. Daqui a pouco o menino começa a respirar, mãozinha se mexer, pezinho se mexer. Sabe o que ele está fazendo? O Deus vivo que habita em mim é o Deus que pode ressuscitar a sua vida. Nunca ninguém ressuscitou nessa terra, mas eu creio que esse Deus fará você ressuscitar. E o menino se levanta. Ele desce da mesma forma que ele veio e diz assim para a mãe: veja, seu filho está vivo. O corpo estava inerte, ele estava morto. Porém, o Deus que eu sirvo fez com que ele vivesse. Olha que lindo. Ele não diz assim: eu fiz. A glória dele. A mulher diz. Então a mulher disse a Elias, versículo 24: agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da sua boca é verdade. Sabe o que ela viu? Ela viu Deus que fazia milagres por meio de Elias. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que seus amigos na universidade veem em você quando você diz algo? O que é que seus amigos no seu trabalho veem em você quando você diz algo? O que é que a sua esposa, seu namorado, seu pai, sua mãe, as pessoas que estão perto de você enxergam em você quando você declara ou faz algo? O que é que elas podem dizer? Há uma frase que eu não me recordo quem a escreveu, diz: aquilo que você é fala tão alto que eu não posso ouvir aquilo que você faz. Deixa eu ver, era isso mesmo? Você diz, você fala, isso mesmo. Aquilo que você é fala tão alto que eu não posso ouvir aquilo que você fala. Isso é bom pra você colocar no seu Facebook, porque você não notou aí. Se o cara põe lá, né, alguma coisa, você vai lá e põe. Isso é bom pra você colocar e refletir e colocar. Elias está dizendo: não fui eu, foi por meu intermédio. Não sou eu, é Ele em mim. Eu me lembro de uma frase que Deus me deu quando uma das minhas fotos tirada na Ásia, eu passava uma situação muito difícil nessa minha vida, e acabou um jogo, os muçulmanos entraram e me levantaram. Eu estendi minhas mãos para o céu, escrito Jesus ama você em francês. Eu glorificava a Deus por aquele momento. E alguém tirou aquela foto e eu passei perto do Vietnã e um amigo meu disse: a sua foto está sendo espalhada em vários lugares. E o Senhor disse ao meu coração: você entende que você não precisa fazer propaganda de si mesmo? Porque quanto mais vocês se esconderem em mim, eu terei vontade de te expor, para que eles não vejam você, mas me vejam por meio de você. Eu não sei o que nós estamos buscando. Nesse mundo é difícil, onde nós buscamos agradar nós mesmos. Eu já preguei sobre isso, por trás da cortina. Mas eu posso acreditar que existem Elias dentro desse templo hoje, nessa reunião.
pessoas que obedecem a Deus. Alguns de vocês, o Espírito diz que estão passando pelo tempo de treinamento. Você está em Querite, sendo sustentado pelos corvos e se alimentando da água do riacho, se satisfazendo com a água do riacho. E vai demorar um pouquinho mais, até que você aprenda o que Deus está te ensinando. Deixa de ser teimoso, deixa Deus trabalhar. Outros, Deus já secou esse rio e está dizendo: agora imediatamente vai para outro lugar, porque eu já te treinei. Agora o meu treinamento é intensivo. Vai para Sarepta. Eu tenho mais um impossível para realizar naquele lugar para o seu intermédio. E o Senhor te treina novamente. E você vai obedecendo. Aí o Senhor chama você e fala. E alguns que já está agora, já viveu coisas impossíveis. Eu sei que tem pessoas aqui com experiências de Deus profundas. Já viveu coisas assim que você crê, por mais que a situação venha, você fala assim: eu sei que eu tenho crido. Eu sei que eu tenho crido e o meu Redentor vive. Fica tranquilo. Eu sei que eu tenho crido. Porém, toma muito cuidado nessa parte, para você não chamar a glória para você mesmo, meu amado, minha querida. O mesmo Deus te chamou em Querite, o mesmo Deus que te levou para Sarepta, o mesmo Deus que te leva agora para viver o sobrenatural, que quando você fala o fogo cai, e quando você fala na sua palavra a chuva vem. Lembre-se que é por Ele, para Ele são todas as coisas. Coloque-se de pé. Na sombra de Deus. Olha que coisa linda. Um cordeirinho, um leão. É isso aí mesmo. Gente, vocês veem um cordeiro, mas na sombra você vê um leão. Você vai andando ao lado de Jesus. Aí você pode, não vai abrir mais como você abria quando você deixava na sua casa aquela página empoeirada. Salmo 91. Põe no Salmo 91 aí. O cara pulou no Salmo 91. Oh, tá aberto. Aí você fazia, saiu um monte de poeira, amarelado, tudo branquinha. Tá bom que você nunca teve uma dessa. Aí você pode dizer o que o salmista disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará e poderá dizer a Ele: Tu és o meu refúgio, és minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ei, Elias estão na caverna, saia. Elias que estão aí, Deus quer falar através do fogo por seu intermédio. Deus quer que a palavra dele tenha novamente credibilidade por meio da boca de pessoas que têm credibilidade. E eu creio que Deus quer fazer por meio da sua vida. Feche seus olhos por um instante. Você está passando por Querite, riacho de Querite. Você está sendo alimentado por corvos. Você está em obediência a Deus. Você está sendo alimentado por corvos 2 vezes ao dia. As águas saciam a sua sede, mas a cada momento que você toma dessa água, você vê o riacho se secando, porque não há chuva, não há uma tempestade a qual você espera. Permaneça na sombra de Deus, porque ali o Senhor está te treinando, te lapidando, te forjando, para que quando essas águas se secarem, Ele venha dizer a você: agora dá o próximo passo, querida. Vai para Sarepta. Ali eu tenho mais um treinamento avançado para você. Eu vou me revelar mais a você. Aí você vai passando por isso. Ele vai dizendo: vem, continua andando na minha sombra. É na minha sombra que você encontra descanso. É na minha sombra que você encontra esconderijo.
É na minha sombra que você encontra intimidade. É na minha sombra que eu te faço semelhante a mim. É na minha sombra que eu te contarei os meus segredos, porque Amós capítulo 3 versículo 7 diz que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, o profeta. É aqui na sombra que eu te conto os meus segredos, filho, filha. É aqui na sombra que eu te levo a ter descanso. É aqui na sombra que você começa a entender o meu poder, a minha ação. É na minha sombra que você começa a entender o que eu faço com um homem, com uma mulher que se dispõe a me obedecer. É na tua minha sombra que você vai se tornar alguém semelhante a mim. E você falará, as pessoas entenderão que sou eu. E você tocará e eu curarei por seu intermédio, e você caminhará e milagres acontecerão através da sua vida, e você correrá e muitas coisas acontecerão por seu intermédio. Mesmo quando você estiver fazendo o que é correto e alguém dizer, por que isso, homem e mulher de Deus? Você não precisa revidar, você só precisa silenciar, chegar diante do Deus no seu quarto em secreto e dizer, Deus, clame a Ele e diga como Elias, Deus, faz, porque eu sei que o Senhor pode fazer. Deus, eu me escondo diante de Ti, porque eu sei que eu estou na sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente. E é aqui, Senhor, que mesmo que diante das pessoas eu me cale, mesmo que diante das pessoas eu seja caluniado, mesmo diante das pessoas alguma coisa me aconteça, Deus, eu sei que o Senhor me conhece, e homem e mulher nenhuma pode me definir. O único que me define é o Senhor, porque o Senhor sabe quem eu sou no secreto, o Senhor sabe quem eu fui lá no riacho de Querite, o Senhor sabe quem eu fui, quem fui eu quando o Senhor me chamou para ir até Acabe, o Senhor sabe, Senhor, quem sou eu, Pai, quando eu me chego nesse quarto onde estou hospedado e busco a Tua presença. O Senhor me conhece, Senhor. Senhor, me esconda cada dia mais, me esconda cada dia mais, para que quando o Senhor me expor, quando o Senhor me colocar em evidência em qualquer situação, as pessoas vejam o Senhor por meio da minha vida. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Talvez as experiências que você conta para algumas pessoas, ninguém viveu ainda nesse século 21. Ninguém viveu ainda. Porque eu nunca vi um século tão cético como esse. Toda a história. Cético. Pessoas desse século tão céticos. Século 21, geração Y, cética, inerte, preguiçosa. Povo que existe, eu digo nossa nação, povo que existe aqui na nossa nação, igrejas vazios, rasos de Bíblia, mas cheio de filosofias, cheio de tantas coisas, cheio de ideologias, como eu já preguei algumas vezes. Ninguém nessa terra pode te dar aquilo que o Deus do céu quer te dar. Autoridade Ele te deu, poder Ele te deu. Ele quer se revelar a você, te chamar para a intimidade, para andar na sombra dEle e jamais sair dessa sombra. Você quer viver algo novo? Obedeça ao Senhor. Você que está em Querite,
Continue crendo que Deus continuará te alimentando pelos corvos, que Deus continuará saciando a sua sede por algo que Ele criou, porque a água era algo que Ele tinha criado, e Ele continuará te saciando nesse deserto, nesse momento onde Ele pediu para você se esconder. Não é hora de você ainda estar em evidência, você está sendo forjado, moldado, lapidado. Você que está indo para Sarepta, esteja atento à voz do Senhor e o que Ele está fazendo, para que quando você entrar ali, se deparar com uma situação, circunstâncias adversas, você venha entender que o Deus que falou com você em Querite vai começar a te usar de uma forma sobrenatural e poderosa para a glória do nome dEle. Eu posso imaginar que lá em Querite, na intimidade, a sós com Deus, ele está indo para o caminho de Sarepta. Ele chega naquele lugar, os dons começam a ser liberados na vida dele. Voltando para os nossos dias hoje, você sai do seu deserto, você sai, os dons ser liberados na sua vida. A sua fé é acrescentada e você vai caminhando. Quanto mais próximo, mais confiante. Quanto mais na sombra, mais semelhante a Ele. E quando você chega diante de uma situação diversa, Ele diz a você: fala que eu vou agir, fala que eu vou cumprir, toca que eu vou cumprir a minha palavra por seu intermédio. E aí vai, e ele caminha. Aí ele chega uma situação a qual ninguém nessa terra havia vivido ainda. Diante de uma situação, ninguém havia sido ressuscitado na terra. Ele ousa: eu sei que o Senhor fez grandes coisas, Senhor, mas eu sei que o Senhor continua fazendo, porque a sua mente é criativa, o Senhor é ativo, o Senhor é imutável, o Senhor continua fazendo. O Senhor não cessou os seus dons, o Senhor não cessou de fazer milagres e maravilhas, o Senhor não cessou em falar por meio dos teus filhos e filhas. O Senhor continua falando nos dias de hoje, o Senhor falou em todos os séculos, em todas as décadas, e continua falando nos dias de hoje. O Senhor te chama. O mundo precisa crer que existe um Deus que está vivo, não um Deus que é citado em alguns lugares, que serve de modelo para palestras empresariais, que serve de modelos para palestras motivacionais, mas um Deus que é modelo porque Ele agiu de uma forma sobrenatural no passado e continua agindo nos dias de hoje. É sair pela rua e as pessoas dizerem: eu quero o Deus que você está servindo, eu quero servir esse Deus que você diz para mim. Que quando flui a palavra dos seus lábios, quando você age, eu consigo perceber Deus em você. Eu quero ir até você, porque agora eu sei. Agora eu sei, jovens nazarenos, porque agora eu sei, Elias, dessa noite, agora eu sei que tu és um homem, uma mulher de Deus, e que a palavra do Senhor vinda na sua boca é verdade. O Senhor falou contigo, desse seu lugar, vem aqui à frente ou se ajoelhe onde você está. Quero orar com você. Seu coração está disposto a passar por qualquer situação, que o Senhor derrame o que Ele tem para derramar nessa noite. Que o Senhor Ele possa dar a você aquilo que Ele quer dar. Você tem buscado, o Senhor quer te dar. Nunca mais a mesma pessoa, nunca mais a palavra sairá de uma forma vazia, de uma forma séria, de uma forma não convicta, sairá em verdade. Seja o teu nome, Senhor. Cura nessa noite, Deus. Cura, Senhor, nessa noite, Deus. Cura seus filhos. Cure suas filhas, Senhor. Nós acreditamos no Jeová Rafá, um Deus que cura. Nós acreditamos no Jeová Jireh.
microfone, pode interceder. Nós vamos orar. Você no seu lugar, nós vamos orar. O Senhor quer sim liberar os seus dons. O Senhor quer sim incendiar o seu coração novamente. O Senhor quer sim te lapidar nesse tempo que você está passando. O Senhor quer sim te mostrar que você pode sim se fortalecer nas experiências passadas, mas existe algo novo para viver em Deus. Não dá mais para chegar aqui na igreja e simplesmente ser mais um dia de culto, mais um dia de tocar os instrumentos, ou de cantar uma música que eu já sei em decor. Não dá mais para eu pregar uma palavra, talvez que eu li há muito tempo, ou levantar as minhas mãos. Eu chego na presença de Deus, na expectativa de que Deus falará ao meu coração, usará a minha vida e o nome dele será adorado. Nós vamos cantar, depois oraremos no nome de Jesus. Sabemos quem Tu és. Perdoa-nos porque muitas vezes chegamos diante de Ti como uma pessoa qualquer, como alguém que somente fez e não faz. Pai, nós oramos para que o Senhor acrescente a nossa fé a cada circunstância que ela for exigida, que nós, ao exercer a nossa fé, ela seja acrescentada. Senhor, que seus filhos que estão prostrados aqui hoje, seja nos seus lugares ou nesse altar, aqueles que ficaram de pé ou que estão nos acompanhando pela internet, Deus, em nome de Jesus, que eles decidam-se hoje viver na sombra de Deus, na sombra do Senhor, aonde nós nos escondemos diante de Ti. E quando saímos do nosso quarto, do nosso secreto, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é visto por meio das nossas vidas. Que ao sair pelas ruas, nós estejamos sensíveis àquilo que o Senhor está fazendo. Ao sair pelas ruas, as pessoas ao nos encontrarem e ouvirem a nossa voz, entendam que é o Senhor que está falando. Senhor, usa uma juventude no sobrenatural, uma juventude apaixonada por Ti, uma juventude, Senhor Deus, que busca experiências e busca se aprofundar na Sua palavra, uma juventude, Senhor, que renuncia a coisas que até mesmo não são erradas, para ficar na Sua sombra e receber mais de Ti. Uma juventude transformada pelo Senhor, batizada pelo Teu Espírito. Senhor, em Teu nome, Jesus, que a sombra do Onipotente, que a sombra do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, que na Sua sombra nós descansemos,
E ao nos levantar neste lugar, venhamos dizer: Tu és o meu refúgio, Tu és o meu escudo, Tu és minha fortaleza, o meu Deus vivo, em quem eu confio e confiarei. Aleluia, Senhor. Senhor, cura os enfermos nessa noite. Batiza o Teu povo com o Espírito Santo. Que haja evidências desse batismo. Que o fruto do Teu Espírito seja a evidência desse batismo. Que haja arrependimento. Que haja renúncia. Que haja vida. Pessoas que estavam inertes, os seus corpos estavam inertes, mas assim como o profeta deitou-se sobre o menino, aquele corpo inerte, e ele reviveu. Que o Senhor, ó Pai, a sua sombra venha sobre estes, e eles vivam, eles revivam, eles busquem a Ti, Deus. Espírito Santo de Deus, Tu és sempre bem-vindo neste lugar. Te agradecemos, Senhor. Te louvamos, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Pode se colocar de pé. Nós iremos louvar juntos. Depois segmenta a programação. Em nome de Jesus. Adore. Você está diante do Deus vivo. Do Deus vivo. O Deus que te escuta. O Deus que te vê. O Deus que vem ao teu encontro. O Deus que te sara, que te cura, te liberta, te transforma, te levanta, ressuscita a sua vida. É este Deus que está presente aqui hoje.